Bem, pessoal, dando continuidade, né, à nossa disciplina, vamos tratar de recursos, dos fatores de produção. Isso aí vai ser muito importante na parte da teoria da firma, né? Mas o que é que se entende por fator de produção? Se entende aqueles fatores ou aqueles insumos que são responsáveis pela produção de um bem, né? E aí tem várias categorias, né? Temos, por exemplo, os recursos naturais, terra, água, petróleo, certo? Tudo isso são insumos de produção, certo? São fatores de produção, certo? Extraído diretamente da natureza. Aí eu venho também o peixe, né? Eu venho também alga, etc, certo? Trabalho, mão de obra, né? Isso é o esforço humano. Esse esforço humano pode ser tanto físico quanto mental, certo? Geralmente eles são calculados, né, em termos físicos, por horas de trabalho, né? E o mental pelo nível de capital humano que ele vinha a ter, que é esse outro item, né? Que é o conhecimento e as habilidades adquiridas pela educação e experiência, né? Vou ter também o capital físico, que é o que? Máquinas, equipamentos, computadores, etc, certo? E tem uma capacidade empresarial, que é o esforço de coordenação de produção, certo? Essa capacidade empresarial também está incluso empréstimos, subsídios, tudo que ele consegue adquirir, né, ao longo do período na função de empresário, certo? E agentes econômicos, a gente já mencionou um pouquinho na aula passada, né? Mas o que seria agentes econômicos? São cada etapa nós temos, né? Cada agente ele corresponde a uma análise específica, certo? Eu tenho, por exemplo, empresas, firmas, né? A ideia delas é o que? É produzir bens e serviços, né? E consumir fatores de produção, certo? Ainda tem mais um outro item que é o que? O objetivo dela é o que? Maximizar lucro, certo? E ou minimizar os seus custos de produção, certo? Famílias consumidores, né? Eles o que? Buscam consumir os bens e serviços, consomem esses bens e serviços produzidos pelas firmas, certo? E ofertam fatores de produção, como que? Capital e trabalho, certo? Pode notar aí que eu já estou começando a gerar um fluxo entre empresas e firmas, certo? A firma produz o bem e serviço, a família consome. Em contrapartida, a família e os consumidores ofertam a sua mão de obra e a firma vai pagar por essa mão de obra, né? Vai consumir esse fator de produção, que seria o que? Trabalho, certo? Aí eu tenho também, pessoal, o governo. O governo ele busca o que? Arrecadar tributos, né? E realizar transferências, né? Conceder subsídios, oferta de serviço público. E tem como objetivo o que? Maximizar o bem-estar social, certo? Procurar agir de uma forma que procure gerar o melhor bem-estar possível, tanto para as famílias quanto para as empresas, certo? Outra coisa que eu tinha esquecido de falar, a maximização dos consumidores é maximizar a sua utilidade, maximizar o seu nível de satisfação, certo? Eu tinha deixado passar. Já o setor externo é um agente econômico quando você tem uma economia aberta, é uma economia que ela tem comércio com outros países e outras regiões, certo? Então, ela gera uma demanda por bens, né, serviços e os fatores de produção sob forma de exportações, certo? Ela oferta bens e serviços e fatores de produção sob forma de importação. Ou seja,
a relação que ela vem a ter entre países é através de exportações e importações, ok? Em termos de fluxo circular, você lembra que eu mencionei agora há pouco, né, sobre o fluxo circular, né, que eu dei um exemplo de firmas e famílias, né? Então, essa relação é chamada de fluxo circular, certo? Que é um diagrama do fluxo circular. Ele oferece uma maneira simples de organizar as transações econômicas que ocorrem entre os agentes econômicos, certo? Trata-se de um modelo simples que mostra como a economia está organizada e como seus participantes interagem uns com os outros, certo? Uma versão mais simples: dois agentes econômicos, firmas e famílias. Dois mercados: mercado de bens e serviços e mercado de fatores de produção, certo? E aí você vai ver esse fluxo circular, né? Onde eu tenho receita, tenho gastos, tenho firma, família, mercado de bens e serviços, mercado de fatores de produção. Olhando em cima, certo? Das firmas para as famílias, né? As firmas, elas vão produzir bens e serviços, certo? Esses bens e serviços serão disponibilizados no mercado de bens e serviços, no comércio normal, e as famílias, elas vão adquirir esses bens e serviços, certo? Mas para ela adquirir esse bens e serviço, ela tem que adquirir renda, certo? Ela vai ter que adquirir renda. Para ela adquirir essa renda, ela vai ter que vender, certo, o seu trabalho, seu capital, sua terra, certo, no mercado de fatores de produção, que serão adquiridos pelas firmas, certo? Então aí gera um fluxo circular, certo? A família vende sua mão de obra, seu trabalho, seu capital humano. As firmas contratam. Nesse ponto, a família recebe a renda pela venda da sua mão de obra, certo? Em contrapartida, as firmas, elas têm uma despesa, um gasto, porque elas vão pagar salários e aluguéis, certo? Desse mercado de fatores de produção. Ao contratar essa mão de obra, né, ao contratar esse capital, a firma vai produzir um bem, certo? Que será vendido no mercado de bens e serviços, certo? Que serão adquiridos o quê? Pelas famílias com o dinheiro que ela vendeu a mão de obra, certo? Então, no fluxo do mercado de bens e serviços, a venda do produto, do bem e do serviço para a família, para a firma, desculpa, ela vai gerar uma receita, mas para as famílias é um gasto, certo? Então, isso é a forma simples que você tem de circulação. Quando você coloca o governo, aí é quando ocorre um desequilíbrio. Isso aí. Quando você bota o setor externo disso aí, isso aí gera uma expansão, né? Essa expansão vai ter o que? O país que vai adquirir o produto exportado, certo? Que vai entender, naquele país vai entender como importação. Para o país que produz e vende é uma exportação, certo? Então isso aí com o tempo vocês vão se familiarizar bem em relação a esse fluxo. Isso é um fluxo simples, é um fluxo aí apenas com dois agentes, firmas e famílias, ok? E outra coisa, muitos definem o problema econômico fundamental, que seria o quê? Quais bens e serviços que devem ser produzidos, né? Como esses bens devem ser produzidos e quem consome esses bens, certo? Para decidir o que produzir, a sociedade deve determinar as combinações possíveis de produtos, certo? Uma forma de você poder visualizar como se dá essa forma de determinação através dos fatores de produção seria um modelo simples, que seria a fronteira de possibilidade de produção, que é o FPP, certo? Que ela vai mostrar uma forma de gráfico através de definição das produções, certo? Uma versão simples
ela tem como hipótese de que se deve decidir por produzir dois produtos, dois bens, certo? E ela vai caracterizar os possíveis níveis de produção para cada conjunto de produção, certo? E aí entra um ponto de fundamental importância que é tratado no início logo de qualquer curso de economia, que é a escassez, né? Que é a quantidade limitada de recursos, certo? Dessa forma, aí a FPP ela só vai poder aumentar a produção se reduzir a produção do outro, certo? E aí isso gera um trade-offs, né? E um custo de oportunidade. Eu tenho um gráfico aí. Quem pode ver que na linha horizontal eu tenho toneladas de bens agrícolas por ano, certo? E na coluna vertical, toneladas de bens industrializados, certo? Imagine-se o seguinte, né? Eu tenho dois tipos de bens, um bem agrícola e um bem industrial, certo? Dessa forma, certo? Como os recursos são limitados, recursos que eu posso falar, pessoal, pode ser o capital financeiro, pode ser mão de obra, pode ser subsídio do governo, pode ser da capacidade de produção de uma firma, seja ela industrial ou agrícola, certo? Seja ela em termos de terras, você vai expandir a produção agrícola, você vai expandir a área de indústrias, certo? Então, essas são as limitações que você vai ter para a produção. Então, numa lógica de recursos limitados, você só consegue expandir a produção de um em detrimento da redução do outro. Por isso que tem essa curva aí, a curva decrescente, né, formando uma fronteira, certo? Que elas são delimitadas. Isso aí na verdade na é do que uma cartografia, né, um eixo cartesiano, certo? E aí você começa a mapear esses pontos, certo? Eu tenho, por exemplo, aí um ponto B. O ponto B é que a economia daquela região, certo? Para ela produzir 700 toneladas de bens industriais, ela tem que reduzir a produção agrícola em apenas 10 toneladas. Porque ela não tem capacidade física para isso, certo? Em contrapartida, se ela produzir apenas 120 toneladas industriais, ela pode aumentar a capacidade de bens agrícolas para quê? 70 toneladas, certo? Aí você me pergunta, professor, como é que eu faço para definir isso? Isso aí é um outro ponto que a gente vai ver na próxima aula, que é sobre o que? Sobre comércio internacional, certo? Que isso aí vão ser as vantagens que eu tenho. Será que é mais vantajoso para uma região produzir produtos industriais ou produtos agrícolas? Lembrando, cada país tem sua especificidade, certo? Tem países, como por exemplo o Brasil, certo? Ela tem uma capacidade de produção agrícola muito grande, porque tem terras de qualidade, certo? Você tem condição de ter pastos, de ter uma expansão de produção agrícola, certo? Eu não posso falar a mesma coisa do Japão, que é uma ilha, certo? Uma ilha com uma área geográfica pequena, certo? Que é uma área geográfica que tem muitos vulcões, muito terra sem ser plana, certo? Isso dificulta a produção agrícola, certo? Não é que ela não vá ter,
entendeu? Mas ela dificulta a capacidade de uma expansão, ok? Então, te leva várias condições que você tenha para você migrar essa produção, certo? Então, aí eu tenho os pontos que eu vou ter fora do eixo, para pontos para cima, certo? São pontos considerados ineficientes, certo? Quem está em cima dessa faixa seria na capacidade do limite, certo? Seriam os pontos eficientes. Eficiente porque tanto esse ponto B, o C, o D, o E e o F, certo? São pontos eficientes porque eles estão usando a capacidade máxima daquela região, certo? Seja ela para produção industrial ou para produção agrícola, certo? O ponto I, ele é um ponto ineficiente porque ele ainda está num ponto onde não está se usando a capacidade máxima nem da indústria nem da agricultura, certo? Ela pode ser considerada um ponto ineficiente por causa disso, porque ainda tem uma capacidade ociosa muito grande, certo? Ok? Espero que deu para você mais ou menos entender essa parte, certo? Então, como eu falei, para que ela aumentar a produção, existe série de fatores que pode ser o que? O avanço tecnológico, pode combinar a produção, o avanço tecnológico pode proporcionar uma maior produtividade, certo? Do que a parte normal, certo? Com a expansão, certo, de fatores tecnológicos, por exemplo, aquela fronteira ela tende a se expandir para cima, certo? Por quê? Porque se você criar um nível tecnológico maior, certo? Que você consegue produzir mais, a fronteira aumenta. Em contrapartida, quando você tem algum problema, seja de capacidade financeira do país, seja uma queda do nível de renda agregado, seja todo mundo perdeu renda, entendeu? Então essa fronteira de possibilidade ela tende a se deslocar para baixo, né? Há uma redução da capacidade tanto para a indústria quanto para a agricultura, certo? E aí, pessoal, na próxima aula a gente vai trabalhar com essa parte de comércio, né? Lembra que eu falei da questão das vantagens, né? A gente vai analisar a vantagem absoluta, que é de um economista chamado Adam Smith, certo? Que ele lançou essa teoria das vantagens absolutas, certo? Também vamos falar da vantagem comparativas, que é de um economista inglês chamado David Ricardo, certo? E aí a gente vai fechar essa parte de introdução da disciplina de economia pesqueira. Ok, pessoal? Até a próxima.